Você já parou para pensar se a chegada de Sampaoli ao Atlético Mineiro realmente vai mudar o patamar do clube ou se tudo não passa de uma grande ilusão? Alguns torcedores estão empolgados, acreditando que o Galo finalmente encontrou um treinador à altura para tirar o time da estagnação. Outros, no entanto, não conseguem esquecer o histórico recente de fracassos. A má fase em competições nacionais e as eliminações surpreendentes para rivais como Cruzeiro e Flamengo. E é justamente nesse ponto que surgem as primeiras suspeitas. Será que existe algo acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro que nem a mídia revela, que impede o Atlético de realmente engrenar? E mais, será que o Cruzeiro, com suas contratações 2025 e reforços estratégicos, está se preparando para mudar de patamar, enquanto o Galo ainda busca estabilidade? Quando olhamos para o elenco do Atlético Mineiro em 2025, vemos nomes que geram expectativa, mas também dúvidas. Alexander, Reinier e outros reforços chamam a atenção pela qualidade individual. Mas será que o time consegue traduzir isso em resultados consistentes no Campeonato Brasileiro 2025? E por outro lado, o Cruzeiro não ficou parado. Com aquisições como Cauã Moraes, Sinisterra, Kenny Arroyo e Han Guilherme, o clube mineiro parece disposto a ganhar fôlego e montar um banco de reservas capaz de desafiar qualquer adversário. Será coincidência que, a cada rodada, a torcida do Cruzeiro sente que o time finalmente pode sair da zona de rebaixamento e disputar as primeiras posições? Ou há um equilíbrio sutil sendo construído que pode favorecer uma suposta manipulação de resultados nos confrontos diretos entre Cruzeiro e Atlético? Falando em confrontos diretos, não dá para ignorar a histórica rivalidade entre os dois clubes. O Cruzeiro, mesmo depois de anos de reconstrução, conseguiu surpreender o Atlético em partidas importantes. E a mídia, por vezes, parece destacar mais os erros do Galo do que suas vitórias. Flamengo eliminado da Copa do Brasil, Atlético perdendo para o Cruzeiro. Palmeiras sem craques. Tudo isso levanta a questão: será que o futebol brasileiro está realmente equilibrado? Ou algumas decisões nos bastidores podem estar influenciando o destino dos clubes? Alguns torcedores do Atlético chamam o clube de patético, provocando justamente por causa desses tropeços inesperados. Enquanto a rivalidade acende ainda mais o debate sobre favoritismo e possível favorecimento a outros times grandes como Flamengo e Palmeiras. E você, torcedor, não sente que às vezes juízes tiram pontos do Cruzeiro em situações suspeitas, enquanto outros clubes parecem se beneficiar de falhas de arbitragem que ninguém explica? Agora, trazendo a discussão para o comando técnico, Sampaoli é um treinador que divide opiniões. Por um lado, há quem acredite que sua filosofia ofensiva e intensidade podem transformar o Atlético Mineiro em uma força imbatível no Brasileirão e na Libertadores. Por outro lado, há torcedores que lembram que Sampaoli nunca conseguiu ganhar títulos expressivos no futebol brasileiro. E sua passagem por outros clubes terminou em mais questionamentos do que conquistas. Será que o treinador está realmente preparado para lidar com a pressão de um elenco cheio de estrelas? Ou será que o Galo está apenas repetindo um ciclo de expectativas frustradas? E se olharmos para as estatísticas do Atlético desde 2020, quando o clube parou de conquistar títulos importantes, não é difícil questionar se há algo mais por trás do desempenho irregular. Coincidências nas eliminações, reforços que não se encaixam e até lesões misteriosas que aparecem no momento certo para comprometer jogos decisivos. Enquanto isso, o Cruzeiro segue seu caminho de reconstrução. Reforços estratégicos de 2025. Jogadores jovens com potencial como Cauã Moraes e Sinisterra, além de peças experientes que dão equilíbrio ao elenco, indicam que o clube pode estar prestes a mudar de patamar. A torcida, que já sofreu muito nos últimos anos com rebaixamentos e campanhas fracas, agora começa a se perguntar: será que o Cruzeiro finalmente encontrou a fórmula para sair da zona de rebaixamento e brigar por títulos? E mais, será que o momento de ascensão do Cruzeiro coincidirá com uma fase de instabilidade no Atlético, reforçando a ideia de que certas forças externas podem estar moldando o destino dos times mineiros?
E se levarmos em conta a dependência de jogadores chaves de clubes rivais, como Arrascaeta, Saúl Lino e Carrascal no Flamengo, ou a ausência de craques no Palmeiras, fica fácil levantar hipóteses sobre como times que deveriam ser favoritos acabam tropeçando em momentos decisivos. Por que o Flamengo perde para o Cruzeiro em confrontos diretos e o Atlético não consegue vencer? Coincidência ou há algum padrão nos bastidores que explica essas derrotas e eliminações? E quando pensamos no desempenho do Atlético, alguns reforços de 2025, que deveriam trazer qualidade imediata, parecem não render o esperado. Seria apenas adaptação? Ou existe algo que impede o clube de se consolidar como um verdadeiro candidato ao título no Campeonato Brasileiro 2025? Outro ponto que merece atenção é o comportamento da mídia. A cobertura parece favorecer Flamengo e Palmeiras em várias situações, destacando erros menores do Cruzeiro e minimizando problemas no Galo. Será que essa narrativa midiática influencia a percepção dos torcedores, reforçando a ideia de que alguns clubes têm uma espécie de proteção nos bastidores do futebol brasileiro? E mais, será que o planejamento estratégico de reforços do Cruzeiro em 2025, aliado à evolução do elenco, pode ser justamente a resposta para finalmente mudar o patamar do clube, enquanto o Atlético, mesmo com Sampaoli, ainda busca estabilidade e resultados consistentes? Quando analisamos o Brasileirão 2025, é impossível ignorar os confrontos diretos. Cruzeiro X. Atlético sempre desperta emoções intensas, provoca discussões acaloradas e gera memes, como o apelido patético para o Galo. E não são só as partidas em campo que chamam a atenção. Decisões de arbitragem, lesões estratégicas e resultados surpreendentes levantam questionamentos sobre a transparência do campeonato. Será que existe mesmo uma conspiração envolvendo clubes, mídia e arbitragem? Ou tudo não passa de coincidência? Alguns torcedores afirmam que há falhas de arbitragem que beneficiam times específicos, enquanto outros acreditam que certas derrotas do Atlético são estratégicas para que o Cruzeiro cresça, aumentando a rivalidade e o interesse pelo Campeonato Brasileiro. Sampaoli, com seu estilo agressivo e intensidade tática, é um capítulo à parte nessa história. Alguns acreditam que ele pode revolucionar o Atlético, enquanto outros dizem que sua gestão é instável, cheia de altos e baixos. Mas se olharmos para a trajetória do Galo desde 2020, percebemos que o clube não vence títulos importantes há anos, o que alimenta teorias de que há forças externas limitando o sucesso do time. Seria apenas azar? Ou existe algo mais profundo nos bastidores do futebol brasileiro, envolvendo manipulação de resultados e favorecimento de determinados clubes? E enquanto isso, o Cruzeiro, com reforços como Kenny Arroyo e Iran Guilherme, mostra fôlego e criatividade, provocando ainda mais a torcida do Atlético e fomentando discussões sobre qual clube realmente está preparado para mudar de patamar. O Campeonato Brasileiro 2025 também coloca em destaque questões de planejamento e elenco. Enquanto o Atlético depende de Sampaoli e de suas estrelas, o Cruzeiro aposta em um elenco mais equilibrado, com alternativas no banco de reservas capazes de mudar o jogo. Alguns torcedores se perguntam: será que o fôlego do Cruzeiro, aliado às contratações estratégicas, pode finalmente superar o Atlético em confrontos decisivos? Ou será que o Galo encontrará uma forma de se recompor e provar que Sampaoli é, de fato, a solução para o clube? E quando olhamos para os reforços de ambos os times, como Alexander e Reinier no Atlético e Sinister e Cauã Moraes no Cruzeiro, não é difícil levantar hipóteses sobre como a gestão de cada clube influencia diretamente os resultados no Brasileirão e na Libertadores. A rivalidade Cruzeiro x Atlético, porém, vai muito além das partidas. Ela está presente nos comentários nas redes sociais, em provocações amigáveis, como o patético, em memes e até na forma como a torcida percebe a arbitragem e o desempenho dos rivais. Será que essa rivalidade é apenas paixão de torcedor? Ou há algo mais estruturado que interfere nas decisões de bastidores e influencia os resultados? A cada rodada surgem dúvidas.
Por que o Atlético não consegue vencer partidas cruciais, mesmo com reforços de 2025? Por que o Cruzeiro, mesmo vindo de anos difíceis, consegue resultados que surpreendem? E se existe um padrão, será que ele é resultado de planejamento estratégico, coincidência ou manipulação intencional? Além disso, comparar o Atlético com o Real Madrid ou outros grandes clubes internacionais levanta outra reflexão. Times que são referências mundiais raramente passam por fases de tanta instabilidade sem um motivo. Será que o Galo está sendo limitado por fatores internos, escolhas de elenco ou até interferências externas no futebol brasileiro? E se o Cruzeiro está conseguindo equilibrar seu elenco, mudar de patamar e ganhar fôlego? Será que o clube está, de alguma forma, sendo beneficiado por circunstâncias que não são evidentes para o público em geral? E quanto ao Flamengo, que às vezes depende demais de Arrascaeta, Saul Lino ou Carrascal, será que a dependência de poucos craques influencia também a narrativa de favoritismo e a percepção de manipulação nos bastidores? A discussão se estende para os confrontos com outros rivais, como Internacional e Santos. Cada partida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2025 levanta dúvidas. Será que vitórias inesperadas ou empates importantes são coincidência ou parte de um plano maior, que ainda não conseguimos ver? E quando o Atlético enfrenta o Flamengo e perde, a torcida questiona se Sampaoli está realmente pronto para comandar o time, ou se há fatores externos que impactam diretamente o desempenho do Galo. Será que essas derrotas, eliminatórias e falhas estratégicas acontecem naturalmente, ou existe uma rede de interesses que molda os resultados no futebol brasileiro? Enquanto a temporada avança, algumas especulações se tornam mais evidentes. Reforços estratégicos, lesões misteriosas, escalações polêmicas e eliminações inesperadas alimentam debates nas redes sociais e nos comentários de torcedores. Alguns afirmam que o Atlético não ganha nada desde 2020 justamente por essas razões ocultas. Enquanto o Cruzeiro, com planejamento e contratações inteligentes, começa a sentir um crescimento consistente. Mas será que o Cruzeiro realmente está mudando de patamar por mérito próprio? Ou há fatores externos que contribuem para isso? E Sampaoli, será que é a solução para o Galo, ou apenas uma ilusão que a torcida quer acreditar? O mais interessante é observar como a narrativa se forma. A mídia destaca mais erros do Atlético, potencializa derrotas e minimiza vitórias do Cruzeiro, reforçando o debate sobre favorecimento a clubes específicos. Alguns torcedores chegam a suspeitar que há manipulação de resultados, especialmente quando se observa a sequência de eliminações do Galo contra adversários considerados teoricamente mais fracos. Por outro lado, o Cruzeiro, mesmo vindo de anos conturbados, consegue momentos de destaque que levantam dúvidas sobre coincidências e estratégias ocultas nos bastidores. Será que a imprensa, de forma consciente ou não, influencia a percepção do público sobre quem realmente tem chance de mudar de patamar no Brasileirão 2025? E então, chegamos a um ponto crucial: o debate. Será que Sampaoli vai conseguir transformar o Atlético Mineiro, ajustando o elenco e tirando proveito dos reforços de 2025? Ou será que estamos apenas vendo mais uma fase de expectativas frustradas? Enquanto isso, o Cruzeiro segue firme, contratando jogadores como Sinisterra, Kenny Arroyo e Ran Guilherme, que podem dar ao time aquele fôlego extra para disputar partidas decisivas, enfrentar o rebaixamento com segurança e, quem sabe, sonhar com o topo da tabela. Mas até que ponto isso é mérito próprio e até que ponto há coincidências estratégicas que favorecem o crescimento do clube mineiro em detrimento do Atlético? No final, todas essas perguntas permanecem sem resposta. Torcedores do Atlético e do Cruzeiro têm opiniões divergentes, e cada lance em campo, cada escalação suspeita, cada falha de arbitragem só aumenta a discussão. E você, torcedor, acha que existe manipulação, coincidência ou pura estratégia de bastidores? Será que Sampaoli é a chave para o Atlético mudar de patamar, ou estamos diante de mais uma ilusão? E o Cruzeiro, com suas contratações 2025 e crescimento consistente, está realmente preparado para desafiar o Galo em confrontos diretos e disputar títulos de forma justa? O que podemos concluir sobre o Brasileirão 2025
e os bastidores do futebol brasileiro. Tudo isso, é claro, está aberto ao debate e é isso que torna o futebol tão fascinante e polêmico. Comente, compartilhe e defenda seu ponto de vista, porque a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético, a influência da mídia, a gestão de Sampaoli e o crescimento do Cruzeiro são assuntos que prometem gerar discussões acaloradas nas próximas rodadas. Será que estamos diante de uma conspiração amigável? De coincidências estratégicas? Ou de puro futebol brasileiro?